Imagine um paraíso tropical onde as águas são cristalinas, as paisagens deslumbrantes e a paz parece reinar. Porém, em uma tarde fatídica, o cenário paradisíaco do Havaí foi abalado por um crime terrível. Era a véspera de Natal de 1991, quando Dana Ireland, uma jovem cheia de vida e sonhos, foi encontrada à beira da estrada, gravemente ferida, em uma cena que misturava mistério e horror. O que teria acontecido naquele dia? Quem seria capaz de cometer tamanha crueldade? Se prepare para mergulhar em uma investigação cheia de reviravoltas, pistas confusas e segredos sombrios, onde a verdade parece sempre escapar entre os dedos. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Se você quer saber mais sobre essa história super intrigante e descobrir todos os detalhes dessa investigação que foi extremamente extensa, não saia daí. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui diariamente para vocês. Se quiser um contato mais direto comigo, me siga também na rede social que estará aqui na tela e vamos juntos desvendar o mistério por trás do caso Dana. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Dana Marie Ireland nasceu em 12 de dezembro de 1968 na cidade de Fort Belvoir, no condado de Fairfax, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Filha mais nova de John Austin e Mary Louise Ireland. E ela tinha uma irmã chamada Sandra, que era 7 anos mais velha que ela. Infelizmente, não temos muitas informações sobre a infância da Dana, porque os artigos sobre este caso relatam a história dela a partir principalmente de 1991, que já era a época dos fatos, quando ela tinha aí 23 anos e já estava morando no Havaí. Apenas 2 meses antes dos fatos, ela havia se mudado para a área de Kaporro, no Havaí. E essa mudança ocorreu logo após ela se formar na Universidade George Mason. Ela foi para lá em busca de encontrar um emprego na área de fisioterapia e também com o foco de passar mais tempo com a sua irmã mais velha, Sandra, que havia se mudado para o Havaí quando a Dana ainda era pequena. Na época em que esse caso aconteceu, era fim de ano, época de festas, aquela época tão gostosa onde a família se reúne. E como a Dana e a sua irmã estavam morando no Havaí, os pais dela viajaram até lá para ficar com as filhas nas férias. E a Dana, na época, estava realmente muito animada, porque ela dizia que aquele seria o melhor Natal de todos os tempos. Porém, infelizmente, algo fez com que os planos da família dessem muito errado. Acontece que por volta das 4 horas da tarde do dia 24 de dezembro de 1991, véspera de Natal, a Dana disse aos seus pais que queria convidar uma amiga para a festa de Natal deles, que ocorreria no dia seguinte. Os pais dela tinham alugado um carro para se deslocar ali pela cidade quando fosse necessário. Mas a Dana preferiu fazer um pouco de exercício naquele dia, então ela pegou uma bicicleta que ela tinha ali no Havaí e saiu pela Kaporro Kai Road, em direção à casa da sua amiga. Pouco tempo depois, a Sandra, a irmã da Dana, que havia acabado de buscar o carro alugado pela família e estava voltando para casa com o carro, viu uma bicicleta preta jogada na beira da estrada. Ela reconheceu aquela bicicleta, que era muito parecida com a da Dana, e então ela parou o carro ali para verificar o que tinha acontecido. E ali ela encontrou coisas bem assustadoras. Não só a bicicleta da Dana estava lá, mas também o seu sapato, seu relógio de pulso que estava amassado e tufos de cabelos longos e loiros. A bicicleta estava amassada como se tivesse sido atingida por um carro e o impacto tinha sido tão violento que ambas as rodas ficaram completamente deformadas e o assento se desprendeu da bicicleta. Mas o mais preocupante disso tudo é que ali não havia qualquer sinal da Dana. A Sandra então entrou em contato com seus pais para saber se de fato sua irmã havia saído de bicicleta, se aquelas coisas de fato eram da Dana, e infelizmente eles confirmaram que sim, ela havia saído de bicicleta. A Sandra então chamou a polícia, que chegou ao local por volta das 5h30 da tarde. O John, o pai das meninas, também foi imediatamente até o local. E um dos policiais disse a eles que provavelmente a Dana não estava ali porque provavelmente havia saído andando após o acidente ou então tinha ido direto para algum hospital e que possivelmente estava bem.
Mas a Sandra e o John não estavam tão otimistas assim, principalmente devido ao estado da bicicleta. Eles acreditavam inicialmente que provavelmente a Dana não havia saído andando após ser atingida, e sim que poderia ter sido socorrida pelo motorista causador do acidente. Porém, a esperança de que esse motorista tivesse levado a Dana a um hospital logo se dissipou. E foi substituída aí por uma realidade ainda mais terrível. Sem que eles soubessem, em paralelo a tudo isso, por volta das 5h47 da tarde, uma mulher chamada Rachel ligou para a polícia avisando que estava passando pela Beach Road e viu uma mulher chamada Ida Smith gritando socorro. Ela falou que parou o carro e essa mulher veio correndo até ela e pediu para ir até a loja mais próxima para chamar a polícia, porque ela falou que tinha uma mulher que havia sido abusada na floresta e que estava lá em péssimo estado. Um homem chamado Brian também viu a Dana jogada nesta trilha de pesca perto da comunidade Wawa, a 8 km de distância de onde estava a bicicleta, quando ele escutou alguém pedindo socorro. Nessa altura, já era por volta das 6 horas da véspera de Natal de 1991, e o Brian bateu na porta da sua conhecida, a Jerry, pedindo ajuda a ela, porque ela era uma enfermeira que morava ali perto daquela trilha onde a Dana foi encontrada. Ele explicou que tinha encontrado uma menina que provavelmente havia sido abusada na floresta, e ele pediu que ela fosse até o local prestar socorro. O Brian então levou a Sherry até o local, que ficava a 1 milha de distância, e a Sherry conta que a Dana estava jogada entre algumas pedras e também arbustos quebrados. A pele dos ombros, cotovelos e braços dela estavam todas rasgadas, e o pior, ela estava com um machucado bem feio na parte de trás da sua cabeça. A Sherry usou seu kit de primeiros socorros e enfaixou os ferimentos da Dana, e nessa altura a menina mal conseguia dizer seu sobrenome. Ela estava bastante ferida, com a pelvis quebrada e sem roupa da cintura para baixo, sugerindo que, além de ter sido atingida por um carro, alguém também havia abusado dela. Mas pelo menos ela ainda estava viva. As partes internas das suas coxas também estavam cobertas de hematomas. A enfermeira tentou ajudá-la fazendo os primeiros socorros, porém a lesão mais grave que ela tinha estava na sua nuca. A Sherry ficou desesperada e perguntou a Dana seu nome, quem havia feito aquilo com ela, mas a essa altura ela já estava bem confusa e perdendo a consciência, então ela não conseguiu responder com clareza. E lutando contra o tempo, a enfermeira se esforçou para mantê-la acordada até a chegada da ajuda. Infelizmente, a partir deste momento, todas as tentativas de socorro falharam completamente. Acontece que a área onde a Dana foi encontrada não tinha eletricidade, muito menos serviço telefônico, e a Sherry perdeu bastante tempo enquanto tentava acenar para os motoristas que passavam, com a esperança de que alguém parasse e prestasse socorro a elas. Além disso, de acordo com os relatos de notícias e também relatórios oficiais divulgados, na época o sistema do 911, o sistema de emergência, não havia sido ainda totalmente implantado, e naquela noite estava sobrecarregada com chamadas. A Rachel, a mulher que estava passando ali pela estrada e viu outra mulher pedindo ajuda, foi quem ligou para a polícia e deu instruções de como chegar ao local. Porém, o atendente não conhecia bem aquela região, e ele acabou dando instruções bem confusas sobre para onde os policiais que atenderiam a ocorrência deveriam ir. Inicialmente, a polícia foi chamada e não uma ambulância, e os policiais chamados para atender esta ocorrência já estavam ocupados. E no fim, infelizmente, a ambulância demorou mais de 2 horas para chegar ao local. Isso porque eles ficaram bastante perdidos, porque o atendente não soube explicar onde a Dana estava. E tudo isso, o fato dos serviços de emergência estarem sobrecarregados com outros incidentes e o fato do atendente que recebeu o chamado registrar o endereço incorretamente, resultou em uma perda de tempo vital para Dana. A ambulância que transportava a Dana chegou ao hospital às 7h56 da noite. Sua mãe e sua irmã já estavam lá procurando informações sobre ela, e até então ninguém havia contatado ninguém da família dela. Afinal, nessa altura ela já estava desacordada e ela não conseguiu passar os seus dados para os socorristas. Até então, os pais da Dana só sabiam que a bicicleta da filha havia sido muito provavelmente atropelada. Eles também haviam escutado rumores de que uma jovem gravemente ferida tinha sido encontrada a 8 km de distância de onde a bicicleta dela foi localizada, mas eles ainda não sabiam que era a Dana. Então o John sugeriu que a Mary fosse ao hospital junto com a Sandra, enquanto ele ficava ali no local onde estava a bicicleta. Quando a ambulância chegou ao hospital, a Mary e a Sandra já aguardavam ali. Os médicos então lutaram por 4 horas e meia para salvar a vida da Dana, porém seus ferimentos eram extremamente graves. E infelizmente, à 00h25 do dia 25 de dezembro, dia de Natal,
a Dena foi declarada sem vida. A causa oficial foi uma hemorragia severa, resultando dos graves ferimentos na sua cabeça, na pelve e no abdômen, todos causados pelo atropelamento. Na manhã seguinte, a família da Dena voltou para casa e pelo rádio eles ouviram que ela havia sido vítima de um atropelamento, porém que sua morte não havia sido acidental. Ao contatar a polícia local, o John foi informado que sua filha também havia sido abusada após o acidente. E diante dessa informação, uma investigação por homicídio e abuso tinha que iniciar o quanto antes. O John questionou o delegado se o ataque havia sido premeditado, porém ele foi aconselhado a não prestar atenção em rumores que estavam saindo na mídia. E claro que essa tragédia abalou profundamente a família da Dena, que não teriam novamente a vida de alegria que eles tinham antes de tudo isso acontecer. Além disso, eles sabiam que esse pesadelo de descobrir quem havia feito aquilo com a Dena estava longe de acabar. A busca pelos culpados e também os longos anos de batalhas judiciais que se seguiriam seriam apenas o início de uma fase muito dolorosa pela qual a família dela passaria. Logo após o incidente, a polícia iniciou a investigação e no primeiro local, os investigadores coletaram a bicicleta, um dos sapatos da Dena, seu relógio e também um tufo de cabelo. Na trilha de pesca onde ela foi encontrada, eles coletaram mais roupas dela, um tênis e meias de criança, garrafas de cerveja, pontas de cigarro, um par de roupas íntimas masculinas e uma camiseta encharcada de sangue, que posteriormente foi confirmado que era da Dena. No hospital, exames para avaliar a possibilidade de abuso haviam sido também realizados nela, coletando amostras orais e também nas partes íntimas. E além disso, o lençol da maca da ambulância também foi coletado. E o restante das roupas da Dena que ainda estavam no seu corpo. E no corpo dela e no lençol da maca que a carregou para o hospital, continha vestígios de sêmen. E também uma marca de mordida foi identificada em seu corpo. E estas eram pistas cruciais para identificar quem era o criminoso. E de fato as autoridades conseguiram amostras de DNA da pessoa que havia feito isso com a Dena. Porém, esse caso aconteceu em 1991 e naquela época a tecnologia não era avançada o suficiente para resolver este caso. Além disso, marcas de pneus foram encontradas onde a bicicleta da Dena estava. E então os investigadores começaram a interrogar os moradores da área em busca de testemunhas. Porém, estranhamente, ninguém quis falar nada para os policiais. Provavelmente porque eles estavam com medo de se envolver em uma investigação de um crime, algo bem incomum ali na região. Além disso, o local onde a Dena foi encontrada era bem remoto e pouco movimentado, com poucas casas. Era uma estrada de terra pouco frequentada, era mais frequentada por pescadores locais. Então, sem testemunhas e com pistas escassas, a investigação estagnou. Recompensas foram oferecidas por qualquer informação que ajudasse a solucionar o caso, porém nada significativo surgiu. E também os investigadores não queriam dar informações sobre este caso para a mídia, mesmo com a população local pressionando muito para saber o andamento das investigações. Alguns desses fatos que eu narrei para vocês só vieram à tona porque as empresas de mídia entraram com uma ação judicial em 92 para obter acesso a essas informações, porque as autoridades do condado fizeram um verdadeiro bloqueio de notícias. E esse caso se tornou extremamente complexo de se resolver. Havia muitas evidências de sangue, havia várias evidências de marcas de pneus, coisas que poderiam dar o resultado dessa investigação. Porém, os testes de DNA estavam ainda engatinhando nessa época. E os únicos informantes que se apresentaram para a polícia deram testemunhos não confiáveis. E como resultado disso tudo, meses e anos se passaram sem que a polícia identificasse quem poderia ter cometido este crime horrível, e deixando a família da Dena sofrendo sem saber sobre se o suficiente estava sendo feito para capturar os criminosos responsáveis pela morte dela. No início, a família da Dena apoiou bastante os esforços da polícia, porém com o passar do tempo, eles passaram a acreditar que a polícia do condado do Havaí estava enrolando muito na investigação e não estava se empenhando o suficiente no caso. O pai da Dena, o John, e também sua esposa Mary começaram uma campanha de pressão pública para forçar as autoridades a agirem. Eles deram dezenas de entrevistas a repórteres exigindo que a polícia prendesse pelo menos os suspeitos do caso. Eles falaram também com grupos de cidadãos preocupados sobre as falhas da polícia. Eles se encontraram com autoridades locais, policiais e promotores,
e eles se tornaram verdadeiros defensores dos direitos das vítimas. Eles também ofereceram uma recompensa de $22.000 para qualquer informação que levasse a um suspeito ou então ao criminoso, e esse valor na época dos fatos era uma verdadeira fortuna, ainda mais no Havaí, que tinha uma renda média bem baixa. E eles também, depois disso, passaram a culpar os moradores do Havaí, porque eles falaram que os moradores locais eram cúmplices por se negarem a ajudar nas investigações. Eles então escreveram uma carta ao editor do jornal Havaí Tribune Herald em junho de 1992, acusando os moradores locais, dizendo que eram responsáveis por permanecerem em silêncio, por terem algum vínculo aí com os criminosos. E a família da Dana também dizia que sabiam quem eram os responsáveis pelo crime e que 2, possivelmente 3 ou então até 4 pessoas estavam envolvidas no crime. A sobrinha deles foi ainda mais longe. Ela escreveu uma carta em abril de 94 ao mesmo jornal e ela disse o seguinte, abre aspas: embora a polícia e minha tia e meu tio conheçam os perpetradores desse crime cruel, o promotor do condado do Havaí está relutante em pedir uma acusação, fecha aspas. E aí, em maio de 1994, o John acusou os promotores de estarem com medo de perder no julgamento e com isso não estavam indo atrás do criminoso. E para quem não sabe, nos Estados Unidos, os promotores são eleitos por votação. Então sim, um caso criminal onde eles possivelmente percam pode afetar aí a próxima vez que ele for tentar uma reeleição ao cargo. E foi exatamente neste mês e neste mesmo ano, em maio de 94, que o John Gonçalves, um homem envolvido em um caso de tráfico de substâncias, contatou a polícia do Havaí. Na época, ele estava enfrentando uma possível sentença de décadas de prisão por estar envolvido com tráfico. Porém, ele obteve uma liberdade condicional em troca de informações sobre o caso da Dana. O John Gonçalves afirmou que o seu meio-irmão, Frank Pauline Jr., sabia quem estava por trás do crime e poderia ajudar a polícia nas investigações. Acontece que na época dos fatos, o Frank morava em um acampamento bem próximo ao local onde a Dana foi encontrada. Ele tinha 20 anos na época e ele já era pai de 3 filhos e ele tinha um extenso histórico criminal. Em fevereiro de 1994, ele havia sido condenado a 10 anos de prisão por roubo e por invasão. 3 meses após sua condenação, o seu meio-irmão John decidiu colaborar com a polícia, fornecendo informações sobre o caso da Dana. Tudo isso na esperança de reduzir sua própria sentença e também de ajudar o Frank a conseguir algum benefício. Porém, a credibilidade de ambos os irmãos era bem duvidosa e eles poderiam estar culpando alguém inocente apenas para conseguir se beneficiar disso. Afinal, um deles estava para ser condenado e o outro já estava condenado. Ele então foi levado para falar com os investigadores e logo o processo contra o John no caso de tráfico foi arquivado. O Frank disse que tinha informações sim sobre o caso da Dana e com isso os investigadores envolvidos no caso pediram que ele explicasse direitinho o que ele sabia sobre o dia em que a Dana foi atacada. E então, durante a entrevista com a polícia que ocorreu no dia 19 de junho de 1994, ele relatou em detalhes tudo o que ele sabia sobre o caso da Dana. Ele disse que no dia 24 de dezembro de 1991, os irmãos Albert, de 20 anos, e o Shawn Schweitzer, de 16 anos, foram até sua casa em um carro Volkswagen Fusca roxo para buscá-lo. Durante o trajeto, o grupo parou para comprar e consumir substâncias e quando estavam andando na estrada com esse carro, avistaram a Dana. Ele falou que eles conversaram sobre ela ser uma menina bonita, né, sobre aquela menina bonita que eles estavam vendo na beira da estrada, mas o que inicialmente teria sido apenas um simples comentário acabou se transformando em uma tragédia. Ele falou que o Albert, que estava ao volante, não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando a Dana. Após o impacto, os irmãos desceram do carro, colocaram a Dana inconsciente no porta-malas e retomaram a viagem. Ele disse que não saiu do carro e acreditava que devido ao forte impacto ela já estava sem vida. Após percorrerem alguns quilômetros, eles pararam novamente, desceram do carro e abriram o porta-malas. E para surpresa do Frank, a Dana ainda estava viva naquele momento. Ele garantiu aos policiais que ele não havia tido relações com a vítima e que quem teria abusado delas teriam sido os irmãos Schweitzer. Segundo ele, após abusar da Dana, o Albert exigiu que ele pegasse um pé de cabra e atingisse a Dana na cabeça. E ele falou que foi exatamente isso que ele fez. Após o ataque, o trio entrou no carro e deixou o local. Esse depoimento do Frank foi formalmente registrado, com ele assinando uma declaração que afirmava ter oferecido as informações de forma voluntária, sem estar sob coação,
sem promessa de recompensa ou influência de substância ou álcool. E após cooperar com as autoridades, o Frank foi transferido para um centro correcional como medida de segurança, uma vez que agora as ameaças de outros detentos começaram a aumentar contra ele. Porém, tinha algo bem estranho ali no depoimento do Frank, porque ele não tinha conseguido dar uma descrição física exata da Dana, ou então se lembrar se ela estava ou não andando de bicicleta. Nos 2 anos seguintes, a polícia entrevistou o Frank pelo menos 7 vezes, e havia várias respostas inconsistentes que ele dava aos investigadores. Em paralelo, a polícia investigou de perto os irmãos Schweitzer. Eles então executaram um mandado de busca, porém eles não encontraram nenhuma evidência que ligasse os dois ao crime. E eles fizeram uma série de interrogatórios com os irmãos e eles sempre negaram qualquer envolvimento nesse caso. Eles também disseram à polícia que havia uma rixa de longa data entre sua família e a família do Frank e por isso eles estavam sendo acusados injustamente. Como parte dessa investigação, a polícia coletou impressões dentárias do Albert e do Shawn e um odontologista forense inicialmente excluiu o Albert como suspeito. Porém, posteriormente, na época em que acabou sendo preso, esse odontologista voltou atrás na sua declaração e alegou que os dentes dele eram consistentes com a mordida encontrada na Dana. A polícia também apreendeu o carro do Albert em busca de evidências. Ele era um Fusca roxo na época do ataque, porém posteriormente ele foi pintado de amarelo. Os investigadores compararam raspas de tinta do carro com a tinta encontrada na bicicleta, examinaram se havia pelos ali dentro do carro que fossem compatíveis com a Dana, porém nenhuma dessas evidências incriminava os irmãos, nada foi encontrado. Apesar disso, a polícia ainda tinha esses 3 homens como os principais suspeitos por esse crime, e eles continuavam tentando encontrar evidências ali que incriminasse os 3. E então uma reviravolta tomou conta desse caso. Acontece que em julho de 96, já fazia 5 anos que a Dana havia tido sua vida tirada. O Frank simplesmente voltou atrás em sua versão. Ele falou agora que, na verdade, havia inventado toda aquela história a pedido do seu meio-irmão, que precisava de ajuda na época para evitar ser preso. O Frank afirmou que não estava presente durante o ataque, mas que tinha informações sobre os verdadeiros responsáveis. Porém, naquela altura já era tarde demais. Ele já tinha inúmeros interrogatórios com a polícia registrado e, além disso, ele havia assinado sua própria confissão, confessando ali que ele havia participado do crime com os irmãos Schweitzer. E então, em 30 de julho de 97, ele foi formalmente acusado de envolvimento no crime contra a vida de Dana. E 2 meses depois, os irmãos Schweitzer também foram acusados e presos, embora sempre tenham sustentado sua inocência, e eles também não tinham qualquer histórico criminal. Eles afirmavam que eles estavam, na verdade, com as suas famílias na noite de 24 de dezembro de 1991. E vale destacar também que, desde o início, a polícia suspeitava da veracidade do depoimento do Frank, desde a primeira vez que o Frank falou com os investigadores, especialmente quando ele afirmou que havia participado do crime ao lado dos irmãos Schweitzer. Na época, a tecnologia de DNA ainda estava começando a ser usada em investigações criminais. E após a prisão, amostras de DNA foram colhidas do Frank e também dos irmãos, para serem comparados com os fluidos corporais encontrados no lençol da maca e também no corpo da Dana. E para surpresa dos investigadores, o DNA do Frank e dos irmãos não correspondia ao material genético encontrado na cena do crime. E com base nessas evidências, em 20 de outubro de 1998, o gabinete do promotor público do Condado do Havaí rejeitou as acusações contra os 3. Mesmo assim, a promotoria não desistiu 100% desse caso, afinal alguém ainda precisava ser responsabilizado pelo crime que havia tirado a vida da Dana. E há quem diga que a pressão exercida pela família dela e também pela mídia e pelo público pode ter influenciado os desdobramentos desse caso que eu vou contar agora para vocês. No dia 5 de maio de 99, poucos dias antes de algumas acusações prescreverem, a polícia obteve um novo depoimento. Um preso chamado Michael Arts, que havia dividido a cela com o Albert antes de suas acusações serem retiradas, afirmou que o Albert havia confessado o crime a ele. E com base nesse depoimento do Michael, os 3 homens foram novamente acusados do crime. Essa mudança gerou muita desconfiança, já que a denúncia veio de uma fonte muito duvidosa,
de um presidiário e surgiu bem perto do fim do prazo legal para apresentar as acusações. E a desconfiança era que esse depoimento poderia ter sido armado pela própria promotoria ou pelos investigadores, para que esse caso não ficasse sem solução. O julgamento do Frank Paullini foi o primeiro a acontecer e foi marcado por grandes emoções. Mesmo no tribunal, ele manteve sua inocência, declarando que havia mentido em sua confissão inicial. E no banco das testemunhas, a Mary, a mãe da Dana, relembrou o doloroso momento em que recebeu a notícia sobre sua filha. As testemunhas que ligaram o Frank ao crime tinham também credibilidade bem questionável. O Frank chegou a testemunhar em sua própria defesa e disse que havia criado aquela história a pedido do seu irmão mais velho, que estava para ser condenado na época. E ele falou que o seu irmão havia dito a ele que o pior que poderia acontecer era ele ser condenado por falso testemunho e que jamais ele seria preso por ter tirado a vida da Dana. O Frank acreditou no seu irmão, segundo as palavras dele, e acabou fazendo uma confissão falsa. Entre os itens apresentados como evidências estavam a bicicleta da Dana e também as suas roupas. Porém, nenhum desses itens possuía vestígios de DNA que conectassem o Frank e também os irmãos Schweitzer ao crime. E para superar a ausência de provas científicas diretas, o promotor apresentou um argumento bem inusitado. Ele afirmou que, com base em relatos de testemunhas, a camiseta manchada de sangue, que foi identificada como sendo da Dana, era, na verdade, igual uma camiseta que o Frank usava com frequência. Então ele queria dizer que a camiseta suja de sangue, na verdade, pertencia ao Frank. O advogado de defesa prontamente contestou essa afirmação, alegando que a camiseta jamais caberia em seu cliente, porque claramente era uma camiseta feminina, e mesmo diante dessa contestação, o júri considerou que as provas e os testemunhos apresentados ao longo do julgamento eram suficientes para condenar o Frank. Embora existissem indícios no tribunal de que ele havia confessado esse crime sob coação ou dado um falso depoimento, uma falsa confissão, o júri acabou condenando Frank por homicídio em segundo grau e também por sequestro e agressão. E em 14 de outubro de 99, ele foi sentenciado a 3 penas de prisão perpétua. E então, em janeiro do ano 2000, começou o julgamento do Albert Schweitzer. Ciente do destino do Frank, o Albert sabia que, mesmo sem provas contundentes contra ele, o mesmo poderia acabar acontecendo com ele. Ele poderia acabar condenado. Os promotores então ofereceram a ele um acordo judicial, mas ainda assim o Albert rejeitou essa oferta, porque ele acreditava que conseguiria provar a sua inocência. A promotoria então alegou que o Albert havia atropelado a Dana com seu carro e em seguida levou para a trilha de pesca onde seu corpo foi encontrado. Porém, essa acusação ignorava alguns pontos cruciais na investigação. Primeiro, testemunhas que estavam na área onde a Dana foi encontrada relataram a presença de outro veículo no local, que seria na verdade uma caminhonete e não um Fusca igual o Albert tinha. E segundo a análise forense do carro do Albert, ali dentro não havia qualquer evidência de envolvimento no crime, não havia qualquer cabelo da Dana lá dentro, algum pelo ou qualquer coisa que atribuísse o Albert ao crime. E no fim, não havia também testemunhas desse crime. E além disso, as evidências biológicas coletadas nas cenas do crime e também no hospital não conectavam o Albert aos fatos. Mas ainda assim, a promotoria apresentou uma série de testemunhas que diziam que haviam visto o Albert com o Frank naquele dia andando no seu Fusca roxo e que o carro havia sido visto danificado horas após a Dana ter sido atacada. A Ida Smith, uma das pessoas que viu a Dana ali na trilha e tentou prestar socorro, testemunhou que ouviu a Dana pedindo socorro. E ela foi quem parou uma motorista na estrada pedindo para que chamasse a emergência. Ela falou que ficou com a Dana até os paramédicos e a polícia chegarem ao local. E um policial que a entrevistou na noite dos fatos escreveu o seguinte em seu relatório: Smith continuou dizendo que perguntou à vítima quem era o responsável por seus ferimentos e que em um momento a vítima mencionou algo como um amigo ou então um amigo de um amigo. E às vezes a vítima dizia a ela que não conseguia se lembrar. Lembrando aqui que a Dana estava com ferimento na cabeça e ela estava bastante confusa no que ela falava. Tinha hora que ela falava coisas sem sentido e logo ela ficou inconsciente. E no seu interrogatório posteriormente, a Ida Smith negou ter feito essa declaração à polícia.
O Alex French também testemunhou. Ele falou que estava bebendo com o Albert e com o Frank e também com outras pessoas perto do mar quando a Dana passou de bicicleta por ele. Ele falou que algumas pessoas conheciam a Dana por causa da sua irmã, que já morava há algum tempo ali no Havaí. E ele disse também que mais tarde o Albert foi embora na mesma direção que a Dana. E 3 testemunhas alegaram que a camiseta, que foi identificada como sendo da Dana, na verdade pertencia ao Frank. O irmão do Frank, o John Gonçalves, também testemunhou que no dia dos fatos seu irmão havia brigado com a namorada e que tinha ido embora. E ele falou que seu irmão voltou algumas horas depois com os irmãos Schweitzer e também com outro homem. E neste momento ele alegou ter visto alguns danos ali na frente do Fusca. E ele também confessou que de fato havia contatado a polícia sobre este caso para tentar garantir termos mais favoráveis no seu processo. Inicialmente ele negou que houvesse ressentimentos entre sua família e a família Schweitzer, mas no interrogatório ali durante o julgamento ele admitiu que a mãe desses irmãos frequentemente ligava para a polícia para reclamar sobre as festas que ele dava em sua casa. Outro ponto levantado no julgamento é que ninguém conseguia confirmar quando o Albert tinha começado a dirigir aquele Fusca. Mas de acordo com o documento do carro, o carro havia sido transferido para o Albert em 29 de janeiro de 92, depois do crime, e não antes. E o carro havia sido pintado de amarelo em março de 92. E sobre isso, os promotores sugeriram que seria exatamente para tentar acobertar o crime, e por isso ele teria pintado o carro de amarelo. O Dr. Charles Rainwood, que realizou a autópsia da Dana, também testemunhou sobre os ferimentos encontrados ali no corpo, que incluíam hematomas e cortes, além de danos aos órgãos internos e um osso pélvico quebrado. E ele falou sobre os ferimentos no peito dela, que tinha a marca de mordida em volta do mamilo. Um consultor de biomecânica testemunhou como especialista sobre ferimentos causados por acidentes de carro. E segundo esse profissional, a Dana havia sido atingida por trás. Então a bicicleta dela teria sido empurrada para frente e ela teria caído para trás contra a frente do carro. Ele alegou que a colisão não deve ter causado ferimentos graves a ela e que possivelmente a pelvis quebrada indicava algo mais traumático que pode ter ocorrido após ela ter sofrido o acidente. O diretor da Divisão de Investigação de Acidentes do Instituto de Tráfego da Universidade de Northwestern testemunhou também que examinou a bicicleta da Dana, bem como o Fusca do Albert, e ele testemunhou que a localização do dano na bicicleta era consistente com o fato de ter sido atingida por um Fusca, isso com base na altura do veículo e também no formato arredondado do para-choque. Ele testemunhou que a força da colisão inicial teria empurrado a Dana para fora da bicicleta e para o lado. E ele também alegou que a presença de graxa e óleo nas roupas dela o levou a acreditar que ela também havia sido atropelada. Já o advogado de defesa contratou seu próprio especialista em acidentes, que era um engenheiro aposentado chamado James Campbell. E ele havia preparado um relatório afirmando que os ferimentos no corpo e também os ferimentos na bicicleta tinham sido possivelmente causados por um impacto traseiro de uma pequena caminhonete fabricada entre 65 e 75. Porém, no fim, não sei exatamente porquê, o advogado de defesa do Albert não apresentou esse relatório como evidência no julgamento e também não perguntou ao profissional durante o testemunho dele sobre essa descoberta, o que com certeza acabou prejudicando ali a defesa do seu cliente. O detetive Steve Guillermo, do Departamento de Polícia do Condado de Havaí, também testemunhou sobre a investigação, e ele testemunhou que uma das cenas do crime foi deixada desprotegida durante a noite, o que levou à destruição de várias evidências, incluindo as marcas de pneus na lateral da estrada. Ele também disse que, embora ninguém tenha realmente visto o acidente que derrubou a Dana de sua bicicleta, várias pessoas disseram à polícia que viram, na verdade, uma caminhonete por perto no momento dos fatos, e não um Fusca. O advogado de defesa questionou o detetive sobre todas as evidências forenses da investigação, e o investigador confirmou que nenhuma dessas evidências ligava um Fusca à cena do crime. O Michael Ortiz testemunhou também e disse que o Albert tinha feito uma confissão a ele enquanto eles estavam presos no Centro Correcional do Condado do Havaí, e ele falou que o Albert passou a confiar nele e acabou confessando que, na verdade, só queria dar um susto na Dana, mas o Fusca acabou deslizando no cascalho e bateu na parte de trás do pneu dela, e com isso ela voou para fora da bicicleta. Ele então teria parado o carro, o Frank saiu, a agarrou e começou a arrastá-la para dentro do carro pelos cabelos. Ela lutou com o Frank enquanto ele a segurava, e ela até teria tentado dar em cima do Frank para tentar sair do carro.
Porém, segundo as palavras do Michael Ortiz, o Frank continuou batendo nela e ela acabou mordendo o braço dele. E foi quando o Frank arrancou suas roupas, rasgou sua blusa e deu uma mordida em seu peito. O Michael Ortiz foi aquele presidiário que falou que o Albert havia confessado o crime a ele, e ele contou isso no julgamento, que o Albert havia detalhado exatamente essa cena para ele. O Michael Ortiz admitiu que sua pena de prisão foi reduzida, em parte por causa desse seu depoimento, que cooperou aí com a investigação no caso da Dana. Já o Albert, a pessoa que estava sendo julgada, não testemunhou durante o julgamento. Mas várias testemunhas disseram que havia sim desavenças entre a família dos irmãos Schweitzer e a família do Frank, o que tornava bem provável que os três estivessem juntos no mesmo carro, afinal eles não eram amigos. A Lisa Calandro, uma cientista da Califórnia, foi contratada em conjunto pelo Estado e pela equipe de defesa para analisar ali as evidências de DNA. Ela testemunhou que conseguiu obter material genético suficiente para análise e que os irmãos Schweitzer e o Frank não eram compatíveis com as amostras coletadas na cena do crime. Porém, sob o interrogatório do promotor, a Lisa disse também que um criminoso pode não deixar nenhum DNA se ele usar camisinha ou então não ejacular. Ela também disse que aquela camiseta suja de sangue não conseguiu ser analisada. Diante disso tudo, durante os argumentos finais, o advogado de defesa disse aos jurados que havia uma falta de evidências conectando o Albert ao crime e que a polícia havia trabalhado de trás para frente. Ou seja, eles aceitaram a palavra de criminosos que diziam que o Albert estava envolvido no crime e começaram a tentar encontrar evidências para realizar esse caso, construir um caso contra o Albert. Ele disse o seguinte, abre aspas, é isso que a promotoria tem feito o tempo todo. Se não se encaixa, livre-se, apague, varra para debaixo do tapete, molde para se encaixar. A promotoria não encontrou as pistas neste caso no chão ou então no laboratório científico. Eles encontraram as evidências na prisão e na cadeia, fecha aspas. Ou seja, as evidências do crime não levaram os investigadores até os irmãos Schweitzer e ao Frank. Na verdade, o testemunho do Frank levou os investigadores até eles, e com isso os investigadores começaram a tentar coletar evidências para conectá-los ao crime. Mas estranhamente, nenhum DNA deles havia sido encontrado na cena do crime. Já o promotor disse em seu argumento final que a evidência de DNA não inocentou o Albert. Ele disse apenas que ele não foi considerado um contribuinte para as amostras testadas e que isso era apenas secundário. Ele alegou que testemunhas conectaram o Frank e o Albert à cena do crime e especialistas forenses disseram que o Fusca do Albert havia sido usado para tirar a Dana da estrada e depois movê-la para a trilha de pesca. Ele disse o seguinte, abre aspas, na verdade, senhoras e senhores, neste caso em particular, nem é necessário que provemos que este réu, o Albert Schweitzer, teve relações com a Dana. Não é importante e não é necessário, porque a lei de cúmplice o condenará, fecha aspas. Depois disso tudo exposto, em fevereiro do ano 2000, o júri considerou que o Albert Schweitzer era culpado por todas as 3 acusações, e ele então recebeu uma sentença de prisão perpétua pela condenação por homicídio e 2 sentenças de 20 anos por sequestro e abuso, a serem cumpridas consecutivamente. E então, depois de ver de perto a condenação do seu irmão mais velho, o Shawn Schweitzer optou por aceitar um acordo judicial, e para que esse acordo desse certo, ele tinha que se declarar culpado das acusações menores, como o sequestro e homicídio culposo. E parte do acordo exigia que o Shawn implicasse tanto seu irmão quanto o Frank ao crime. E também que se submetesse a um teste de polígrafo para comprovar a veracidade da sua confissão. Em 24 de março do ano 2000, o teste foi conduzido por um especialista em polígrafo do gabinete do Procurador-Geral do Estado. No entanto, conforme os registros judiciais, o Shawn não foi 100% honesto ao descrever os eventos, o que indicava que ele havia mentido sobre seu envolvimento na morte da Dana. Mesmo reprovando no teste do polígrafo, a oferta de acordo judicial ainda foi mantida. E como resultado, Shawn foi condenado a 5 anos para cumprir em liberdade condicional, com crédito aí pelo tempo que ele já havia cumprido na prisão. E no fim, ele teria que cumprir aí um total de 18 meses em liberdade condicional. Em uma entrevista a um jornal, o Shawn confessou posteriormente que aceitou o acordo judicial em uma decisão em conjunto com a família dele.
Ele também revelou que sentia um peso enorme de culpa por ter concordado com o acordo e ter acusado seu próprio irmão. O John, pai da Dana, acabou falecendo em 31 de outubro do ano 2000, aos 76 anos, e desde a morte da filha, ele se tornou um defensor incansável dos direitos das vítimas e trabalhou incansavelmente para aprovar leis que estabelecessem prazos mais longos para denunciar crimes violentos. Por outro lado, o Albert Schweitzer e também sua família nunca aceitaram a condenação e continuaram tentando lutar por justiça. Em 2005, Albert apresentou uma petição de revisão pós-condenação com auxílio do projeto Inocência e após 5 anos de trabalho, em 2010, o projeto começou a avançar. Estudantes de direito e também advogados começaram a revisar os documentos relacionados à investigação desse crime contra a vida da Dana. E os promotores concederam acesso a esses documentos da investigação para que esses profissionais do projeto Inocência pudessem verificar se as pessoas certas haviam sido condenadas. Separadamente, um grupo conhecido como Judges for Justice pediu uma revisão oficial do caso e disse que a própria investigação que fizeram parecia indicar que a Dana, na verdade, havia tido a vida tirada por um único agressor. Nessa altura, já faziam anos que o crime havia ocorrido. Porém, pessoas engajadas nesta causa acreditavam que o Frank e o Albert haviam sido condenados injustamente. E também, claro, o Shawn. Porém, antes que o caso pudesse ser revisto, em 27 de abril de 2015, infelizmente o Frank teve a vida tirada por um colega de cela em uma prisão no Novo México. E também, em 10 de outubro de 2016, a mãe da Dana, a Mary, faleceu aos 92 anos. E anos após o crime contra a Dana, este caso teve uma outra reviravolta. 27 anos após o crime, em janeiro de 2018, o Albert entrou com uma moção para um novo julgamento. A moção dizia que a camiseta, que foi identificada como sendo da Dana, havia sido analisada em 2007. E esse teste de DNA era mais sofisticado e tinha sido capaz de extrair amostras de suor e também de sangue da camiseta. E novamente, o Frank e o Albert haviam sido eliminados por este teste. Ou seja, não havia qualquer vestígio de sangue ou DNA de nenhum dos dois nessa camiseta. E o perfil encontrado nesta camiseta era de um homem e era consistente com as amostras do cotonete e do lençol da maca. Além disso, o mesmo teste de DNA foi realizado em outros itens não testados antes do julgamento, em outras evidências, e todos esses testes excluíram os réus como participantes do crime. A moção também disse que o Estado usou ciência suja para condenar o Albert. Foi alegado no julgamento que o Fusca do Albert tinha a altura certa para ter atingido a bicicleta da Dana, que era a 12 polegadas acima do solo. Mas essa medição não levou em consideração os 3 passageiros que estavam supostamente dentro do carro. Com o peso adicional de 3 homens dentro do carro, dentro do Fusca, a altura central do para-choque dianteiro teria sido, na verdade, aproximadamente 10,6 polegadas, quase 2 polegadas mais baixa. Ou seja, levando em consideração isso com as marcas que ficaram na bicicleta, não era possível que um Fusca tivesse causado aquele acidente. A moção também dizia que o advogado de defesa do Albert havia fornecido representação inadequada, ou seja, ele não tinha feito o seu trabalho da melhor forma possível. Afinal, ele só começou a investigação ativa desse caso 2 meses antes do julgamento, então ele fez tudo de forma muito corrida. Diante disso tudo, em maio de 2019, o Hawaii Innocence Project e também o gabinete do promotor público do condado do Havaí firmaram um acordo de integridade de condenação. Então, ou seja, esse acordo era para que eles trabalhassem juntos em uma nova investigação que fariam desse caso. E finalmente, em 23 de janeiro de 2023, o Hawaii Innocence Project entrou com uma moção para anular a condenação do Albert. Essa moção incluiu a evidência de DNA que indicava que aquele era um crime de um único autor, invalidando a teoria do Estado sobre esse ataque, e também um especialista examinou as evidências das marcas de pneu deixadas na cena do crime. Essas evidências não foram apresentadas ao júri na época, e esses especialistas disseram que a largura e a distância entre os pneus não correspondiam a um Fusca e eram mais consistentes com uma caminhonete ou com uma van. E também ficou registrado que o irmão do Albert, o Shawn Schweitzer, havia retratado a confissão que deu aos promotores na época da sua confissão.
Ao se reunir com os promotores, o Shawn disse que se declarou culpado porque tinha acabado de ver o seu irmão receber uma longa sentença de prisão. E depois da sua confissão, ele acabou negando qualquer envolvimento no crime. Um mês depois, o Shawn fez um novo teste de polígrafo. Ele novamente negou qualquer envolvimento. E dessa vez, o examinador disse que ele não estava mentindo. Após esse pedido de moção, uma audiência foi marcada para o dia seguinte e o Albert estava muito feliz. Ele entrou no tribunal com um sorriso no rosto e uma das testemunhas foi a Nancy Jean, uma especialista em DNA, que forneceu um depoimento bem detalhado. Ela explicou que todas as evidências foram reexaminadas utilizando métodos científicos modernos, que não estavam disponíveis na época da investigação original. A camiseta que era da Dana continha manchas de sangue, além de vestígios de sêmen e suor. E a especialista afirmou que o DNA encontrado no corpo e nas roupas da Dana pertencia a um único homem, mas esse indivíduo não era o Frank e nem os irmãos Schweitzer. Depois desse depoimento, um especialista em marcas de pneu também deu o seu depoimento, informando que o carro do Albert não poderia ter deixado aquelas marcas encontradas nas duas cenas do crime. Ele apontou que as marcas provavelmente haviam sido feitas por um veículo maior, como um SUV ou uma van. E por fim, o dentista forense Dr. Adam Freeman foi chamado para depor. A Dana tinha aquela lesão no seu seio esquerdo, que inicialmente os promotores acreditavam ser uma marca de mordida humana. Porém, o Dr. Freeman refutou essa teoria. Ele falou que não era marca de dente. E ao final do dia, todas as testemunhas haviam apresentado seus depoimentos. E o juiz do Tribunal do Circuito, Peter Kubota, então deu o seu veredito. E ele disse o seguinte, abre aspas, as novas evidências de DNA, as análises de marcas de pneus, a revisão das supostas marcas de mordida e a recusa de Shawn Schweitzer em testemunhar demonstram de maneira convincente que nenhum júri razoável, diante de todas essas informações, chegaria ao mesmo veredito. Uma absolvição em um novo julgamento é altamente provável, fecha aspas. Com essa decisão, a condenação do Albert foi anulada e ele finalmente foi libertado. E após anos de injustiça contra os irmãos Schweitzer e também contra o Frank, foi finalmente comprovado que eles não eram culpados por este crime. Mas mesmo após a absolvição do Albert, o cenário jurídico da sua família ainda não estava totalmente resolvido, porque agora o advogado do seu irmão, do Shawn, estava empenhado também em obter a anulação da sua condenação, mesmo ele já tendo cumprido a pena. E para complicar ainda mais a situação, o Frank, uma figura central desse caso, acabou falecendo na prisão em 2015, encerrando de forma trágica qualquer possibilidade da sua própria defesa. E com essa reviravolta, os irmãos Schweitzer podem ter o direito a uma indenização por todos esses anos que passaram encarcerados injustamente, principalmente o Albert, que foi quem ficou mais na prisão. Mas uma sombra ainda pairava sobre este caso. Afinal, quem era então o verdadeiro criminoso que tirou a vida da Dana? Essa pergunta, felizmente, foi respondida. De acordo com documentos judiciais, os investigadores começaram a suspeitar de um homem em específico e eles trabalharam alguns meses nessa possibilidade. Até que alguns policiais disfarçados do Havaí seguiram este homem, e isso aconteceu em julho de 2024 deste ano, e observaram enquanto ele pedia uma comida para almoçar. Depois que ele terminou de comer e jogou as coisas no lixo, os policiais secretamente levaram o lixo como evidência. E acreditem ou não, uma amostra retirada do garfo descartável correspondeu ao DNA coletado em 1991 na cena do crime contra a Dana. O Albert Schweitzer passou mais de 20 anos atrás das grades, preso injustamente. Enquanto isso, o verdadeiro criminoso, chamado Albert Lauro Jr., se casou, se tornou pai e criou uma família. Durante anos, enquanto era jovem, ele morou a pouco mais de 3 quilômetros de distância de onde a Dana foi encontrada. Sua única prisão foi em 87 por um furto em uma loja. E agora, em 2024, após o seu DNA ser encontrado nesse garfo descartável, confirmou que realmente ele é o verdadeiro criminoso. Os policiais então solicitaram que ele concedesse outra amostra bucal em um cotonete, e assim ele fez. E dia 29 de julho foram confirmadas duas coisas importantes pelo chefe de polícia do Havaí. Ele confirmou que aquele DNA pertencia de fato ao Albert Lauro Jr., de 57 anos, e que, infelizmente, ele havia tirado a própria vida após ser interrogado pelos detetives.
O chefe de polícia disse que o suspeito concordou em falar com os detetives por 1 hora no dia 19 de julho. E eles então mostraram a ele uma ordem judicial permitindo que a polícia fizesse uma coleta bucal do seu DNA. E depois que a polícia fez isso, o Albert foi liberado para ir embora para casa. O chefe da polícia disse que eles ainda não tinham evidências suficientes para prendê-lo e que ele teve que ser autorizado a sair da delegacia. Acontece que 4 dias depois, o Albert foi encontrado sem vida em sua casa. E na investigação foi confirmado que ele tirou a própria vida. O chefe da polícia foi perguntado por que o Albert não foi preso antes, exatamente para que ele evitasse de tirar a própria vida. E ele falou que com aquele DNA eles só poderiam provar que o Albert Lauro Jr. havia abusado da Dana. E que esse crime já estava prescrito pela lei. A outra saída seria uma acusação de homicídio, porém, segundo esse chefe da polícia, eles não tinham evidências suficientes para provar que o Albert estivesse de fato envolvido neste homicídio. E Albert, eu tô falando do Albert Lauro Jr., o homem que foi identificado este ano como verdadeiro criminoso. O policial concluiu essa entrevista dizendo que espera que qualquer pessoa que conhecesse o Albert Lauro na época do homicídio se apresente e ajude aí a juntar as peças do que aconteceu na véspera do Natal de 1991. Já os advogados do Albert Schweitzer, o homem que foi condenado injustamente, alegaram que foram eles que deram as pistas para a polícia chegar ao verdadeiro criminoso e que os investigadores estragaram intencionalmente a investigação ao não tomarem aquelas medidas para garantir que o Lauro Jr. não fugisse ou então tirasse a própria vida. E com a morte deste homem, infelizmente, a verdade sobre o que de fato aconteceu com a Dana nunca será 100% esclarecida. E agora esses advogados estão exigindo uma investigação federal, bem como todas as comunicações relacionadas ao teste de DNA feito no Albert Lauro Jr. Nas horas que antecederam essa coletiva de imprensa da polícia, eles tinham acabado de desbloquear o celular do Albert Lauro Jr. E eles estavam começando a examinar aquele aparelho eletrônico. E até a conclusão deste roteiro, a investigação ainda está em andamento, mas com todas as evidências encontradas. E hoje sabemos que o verdadeiro culpado pela morte da Dana foi, na verdade, o Albert Lauro Jr. E ele foi identificado este ano. Porém, de maneira covarde, ele preferiu não pagar pelos seus crimes. E assim chegamos ao fim dessa história cheia de mistérios e reviravoltas. O caso da Dana nos lembra de como a busca pela verdade pode ser longa e bastante dolorosa, porém é essencial. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com os seus amigos e comentar o que achou aqui embaixo. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias como essa e também ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, então é isso e até o próximo caso.